caso surpreendente. O Nate pede com licença e tenta se apresentar, mas ela pede desculpas e diz que está no telefone. Ele diz que gostaria de falar com ela rápido e que ele é novo ali, e em seguida pede o número dela. Mas ela diz que não e pede desculpa, então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele pergunta se está tudo bem, e já ela pergunta para onde ele vai e o que ele está fazendo. Ele fala que está no carro dele e pergunta por que ela tá batendo na porta do carro dele assim. Ele fala que ele nem a conhece e ela pergunta se ele quer dar uma volta. Ele fala que ele ainda nem a conhece e ela diz que o nome dela é Destiny. Ele fala que o nome dele é Nate e que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta se alguém já disse para ele que ele parece com Pop Smoke, um rapper norte-americano. Ele diz que é a primeira vez que alguém fala isso e ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela pergunta o que ele ia fazer agora e ele diz que estava indo para casa dele. Ele pergunta o que ela vai fazer e ela diz que vai com ele. Ele pergunta como assim e fala que ela nem parecia estar interessada em conhecê-lo. Ela fala que ele parece muito bem agora e que ele é um fofo e que ela resolveu voltar para sair com ele. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está se apoiando no carro dele e ela pede desculpas e diz que ela está intrigada. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. Ele pergunta o que ela faz em Los Angeles e ela diz que é modelo e que também é atriz. Então ele pergunta se ela já participou de algum filme, e ela diz que já esteve em 2 videoclipes e em um filme. Ele fala que isso é muito legal e diz que ele estava tentando conhecê-la porque ele é novo na área, mas que ela não parecia muito interessada em conhecê-lo. Ela fala que estava no telefone e que simplesmente não deu para falar com ele. Ele pergunta se ela estava no telefone com o namorado dela, mas ela diz que não e fala que era o agente dela. Ele fala que entendeu e diz que ela deve estar trabalhando muito, e ela diz que sim. E em seguida ele pergunta quais são os planos dela para hoje. E ela diz que está pensando em sair com ele. Ele pergunta se é verdade e diz que vai ser melhor se eles continuarem a conversa dentro do carro. E dentro do carro, a primeira coisa que ele pergunta é por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que estava ocupada no telefone, mas que depois ela percebeu que ele era um homem de verdade. Ele pergunta se ela acha que ele é um homem de verdade e pergunta por que ela acha isso. E ela diz para ele olhar para o carro dele. Ele fala que trabalhou muito para ter esse carro e que ele está começando a achar que ela não é a pessoa que ele pensava. Ele fala porque ele não está sentindo sinceridade nela. E diz que ela não estava querendo falar com ele e que depois de ver o carro dele, a energia dela mudou. Ela fala que não viu nenhuma mudança e diz que ele é louco. Ele fala que ela mudou completamente e que está ficando claro que ela é interesseira. Então ela pergunta do que ele está chamando. E ele fala que ela ouviu. E ela simplesmente diz nunca, mas ele fala que está muito claro. Ele fala que tudo que ela fez até agora só faz ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que ela acha que esse carro não significa nada e que ele deve ser um falido. Ele fala que definitivamente o carro é dele e quem deve estar falida é ela, já que ela está procurando alguém que tenha dinheiro. Ela fala que ele nem a conhece e já ele pede para ela sair do carro dele. Então ela pergunta se ele está expulsando. E ele fala que ela ouviu o que ele disse. Ela fala para ele pensar 2 vezes, mas ele fala que só precisou pensar uma vez e que ele já disse tudo o que tinha para dizer. Ela fala que tanto faz e já ele deseja um ótimo dia para ela. Quando essa garota passa pelo Nair, ele pergunta se está tudo bem e tenta se apresentar. Ela diz que não, pede desculpa e fala que tem namorado. Ele fala que ele lamenta que o namorado dela fez andar a pé. Ela diz que não quer conversar com ele, fala que ela não faz isso e pede desculpa. Ele fala que acabou de se mudar para ali e que está tentando fazer uma nova amizade. Mas ela fala que já tem amigos o suficiente e que ela precisa falar com o namorado dela. Então ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela.
Quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta e aí, e ele pergunta o que ela quer. E ela fala que ele não disse que esse carro era dele. Ele pergunta por que ele teria que dizer e em seguida diz que não faz diferença já que ela tem namorado. Ela fala que é um carro muito legal e ele fala que sabe disso e pergunta por que agora isso importa. Ela fala que não entendeu e ele pergunta por que agora isso importa. Ela fala porque é um carro muito legal e que ela não sabia que era dele. Ele fala que já entendeu isso e pergunta o que ela quer. Ela fala que agora ele parece um cara mais interessante do que o namorado dela. Ele fala que isso é muito louco e diz que ele vai sair do carro. E ainda dentro do carro ele fala que ela tem namorado e que ela só voltou por causa do carro dele. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Ari e pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ele pergunta com que frequência ela faz isso e ela pergunta a frequência de quê? E ele diz trair o namorado dela. Ela fala que não faz isso com frequência e que ela nem está há muito tempo com ele, que ela já pensou muitas vezes em deixá-lo. Ele pergunta por que ela está fazendo isso e ela diz porque ele parece ser alguém melhor. Ele fala que ela ainda nem teve tempo para conhecê-lo, mas ela diz que o relacionamento dela já durou até demais. O Nair pergunta por que ela ainda está com o namorado dela e ela diz que é algo que ela precisa resolver. Ele pergunta da onde ela é, e ela diz que ela é dali mesmo de Houston. E como ela também pergunta da onde ele é, ele fala que é de Ohio e em seguida pede para ela dar uma volta. E depois ele sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. Bom, e depois de muito tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele fala que se realmente ela não está mais interessada no namorado dela, ele fala que se isso realmente for verdade, ele quer ver se ela tem coragem de mandar uma mensagem pra ele terminando. E ela pergunta, mandar uma mensagem terminando com ele? E fica pensativa. Ele fala que não quer perder o tempo dele e pergunta se ela entende. Ela fala que definitivamente ele não vai perder o tempo dele e fala que vai mandar a mensagem. Ela fala que vai mandar a mensagem terminando com ele, mas pergunta se ele realmente está interessado nela, e ele diz que sim. Mas ele fala que ela disse que ela não está mais interessada nele. Ela fala que é verdade, mas que ela só quer ter certeza se o Nair não vai deixá-la na mão. E depois que ela diz que já enviou a mensagem, ele pergunta se ele pode ver. Ela fala que é claro e em seguida mostra pra ele. Ele fala que tudo bem e diz que isso é uma loucura porque ela acabou de conhecê-lo. Ela fala que ela achou mesmo melhor terminar com ele já que ela quer conhecer o Nair. Ele fala que pelo menos ela deveria ter conversado com ele pessoalmente. Mas ela responde dizendo que se o namorado dela estivesse na mesma posição que ela, ele teria feito a mesma coisa. Ele pergunta se ela voltou por causa do carro dele e ela diz que é um carro muito legal. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele acaba descobrindo que além de não trabalhar, ela também não gosta de cozinhar, lavar, resumindo os serviços de casa. Então ele fala que ele acha que se precipitou e que eles não vão dar certo. Ela pergunta se então ele vai fazer isso com ela e ele diz que eles são muito diferentes. Ela fala que ele foi longe demais, mas ele fala que ela que foi longe demais e fala que ela é interesseira. E ele fala que além disso, ela não pensa em fazer nada da vida. Ela fala que só disse o que ela pensa e ele fala que deu pra ver como ela pensa depois que ela terminou com o namorado dela. Ela fala que mandou a mensagem para o namorado dela sem motivo e que ele a obrigou, mas ele diz que não obrigou ninguém a nada. Ela fala que ele disse que ele só ia aceitar conhecê-la se ela terminasse com o namorado dela. Ele fala que ela que fez as escolhas dela e que ele descobriu que ela não faz o tipo dele. Ela fala que isso é culpa dele, mas ele diz para ela mandar outra mensagem pedindo para voltar com ele e pede para ela sair do carro. Ela pergunta se vai ser assim, ele fala que definitivamente vai ser assim. E ela fala que tudo bem e deseja sorte pra ele. Ele deseja uma boa caminhada pra ela e já ela diz que ele vai ver o que vai acontecer. Nada, 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 nada. Que ele vai ver o que vai acontecer. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem e fala que ela é muito bonita, mas ela diz que sabe disso. Ele tenta se apresentar, mas ela não aperta a mão dele. Então ele diz que gostaria de falar com ela rápido. Ele fala que gostaria de conhecê-la e que ele é novo na área, mas ela diz que não pode conversar. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido e ela pergunta o que ele quer, e ele pede o número dela. Ela agradece o interesse e diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e se despede dela. O Nate fala que ela não deu nenhuma chance pra ele, mas vamos ver no que vai dar.
Quando ele a vê voltando, ele fala que é uma cena engraçada. Ele pergunta por que ela está tentando abrir a porta dele. Ele pergunta se ela sempre abre a porta de estranhos assim. Ela fala que ele não é um estranho e que ele estava tentando falar com ela ainda há pouco. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não quis falar com ele. Ela fala que voltou para falar com ele e ele pergunta por que assim de repente agora ela quer falar com ele. E ela para pensar e diz que mudou de ideia. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia assim tão rápido e diz que ela não estava interessada. E como ela fala porque ele tem um carro muito legal, ele fala que agora ele que não sabe se ele está interessado. Ela pergunta por que não e fala que ainda há pouco ele estava interessado. Ele fala que ele estava, mas que ela não estava. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que ele ainda nem a conhece, como ele vai deixá-la entrar. Então, finalmente, ela fala o nome dela e ele diz que o nome dele é Nate e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa e ela diz que só estava indo em uma loja ali perto. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia, mas ela diz que nada demais, que só saiu para dar uma volta. E como ela também pergunta quais são os planos dele, ele fala que já estava indo para a cobertura dele trocar de carro e que depois ele ia sair para almoçar. E ela pergunta se ela pode ir com ele. Ele pergunta por que ainda que ele não tenha convidado, por que ela quer ir com ele. E ela fala que não sabe. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que disse isso porque não o conhecia, mas que ele faz sim o tipo dela. E é claro que ele ainda fica ali mais algum tempo se fazendo de difícil, mas por final acaba deixando entrar. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, ele fala que sinceramente ele já não está mais tão interessado. Ela pergunta por que não e ele fala porque ela fez ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que para ser sincera ele deveria estar feliz dela ter entrado no carro dele e pede desculpa. E ele fala que isso é típico de interesseira. Ela fala que não precisa disso e que o carro dela está no estacionamento. Ele fala que não curte interesseira e fala que vai ser melhor ela voltar para o carro dela e pergunta se o estacionamento é ali perto. Ele pergunta se o carro dela está no estacionamento e sem paciência ela diz que sim. Ele fala que ela pode ir e que ele espera que ela tenha o que ela merece porque ele não curte interesseira. Ela pergunta se pelo menos ele pode abrir a porta, mas ele fala que ela tem mãos. Ela fala que ele é muito rude, mas ele diz que ela teve a chance dela. Ela diz que ela que deu uma chance, mas ele fala que ela perdeu a chance da vida dela. O vídeo começa com Nair dizendo que ela ficou muito linda de preto. Ele pergunta se está tudo bem e fala que ela está incrível. Ela agradece e ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não quer conversar. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não o conhece. Ele fala que é novo na área e que está tentando fazer uma nova amizade. Ela fala que não quer uma nova amizade e ele fala que acabou de se mudar para ali, mas ela diz que não e agradece. Ele fala que tudo bem e deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que se caso essa não voltar, ele vai esperar a próxima. O Nair fala que ela está voltando e que ele só quer ver o que ela vai dizer. E quando ela chega mais perto, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele pergunta por que isso importa. Ela fala que estava com alguém no telefone que não pôde dar atenção para ele. Então ele diz que ela poderia ter avisado. Ela fala que estava tentando não ser rude, mas ele fala que ela foi rude. Então ela pede desculpa e pergunta se ele poderia dar mais uma chance para ela. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz porque ela é bonita. Ele fala que não está conseguindo ouvir direito e pede para ela dar a volta. Ela fala que não conversou com ele porque ela estava no telefone. Ele fala que basicamente ela diz pra ele que ela não queria fazer uma nova amizade. E ela fala que o que ela quis dizer é que ela não tem muitos amigos homens e ele pergunta se agora ela vai querer mudar o que ela disse. Ela fala que não quer mudar o que ela disse, mas que ela gostaria de poder conhecê-lo. Ele fala que entendeu e pergunta o nome dela. Ela se apresenta e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela é incrível e pergunta de onde ela é. E ela diz que é de Houston. Ele pergunta se ela
ela é de Houston e fala que ele é de Ohio. Ela pergunta por que ele se mudou pra ali e ele fala que se mudou pra ali procurando novas oportunidades. Ele pede o número dela e ela diz que vai passar pra ele. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim, que é solteira, e ele fala que ele também. Ela fala que se ele não fosse solteiro, ela não iria dar o número pra ele. E depois de ficar mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E nesse momento ele pede para ela ser sincera e pergunta por que ela está ali conversando com ele. E como ela diz porque ela gostou dele, ele pergunta como ele vai acreditar nela, sendo que ela só voltou depois de ver o carro dele. Ela fala que realmente ele tem um carro legal, mas que não foi por isso que ela voltou. Ele pergunta como ele vai acreditar no que ela está dizendo depois da maneira que ela falou com ele. Ela fala que ela já disse que ela não o conhecia, que ela estava no telefone, que ela já pediu desculpas. Ela fala também que ele está levando as coisas muito a sério. Então ele fala que ele tem o número dela e quando for conveniente pra ele, ele liga. Ela fala que só está tentando explicar pra ele o que aconteceu. E ele fala que acabou de se mudar pra cidade e que tem muita coisa pra ele fazer. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que depende. Ela pergunta depende de quê e fala que ela está tentando conversar com ele. Ele fala que o que ela disse até agora não está fazendo sentido e ela pergunta como assim não faz sentido. Ele fala que agora ela já está forçando e fala que ele disse que quando ele tiver tempo, ele liga. Ela pergunta se pelo menos ele pode abrir a porta, ele fala que ele pode abrir. Ela fala que ele está sendo muito rude, mas ele fala que ela que foi rude no começo. Ele fala que já disse que ele precisa ir e que depois ele liga, mas ela diz que ele não sabe se ela vai atender.